paz de nosso Senhor Jesus Cristo, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar o seguimento do propósito de 7 dias, fechando brechas contra o mal. Nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, assim como a palavra de Deus fala, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades. Quando nós começamos a levar as nossas lutas no mundo espiritual e não no mundo físico, começamos a ver que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, mas para isso tem que ter uma entrega e entender que a nossa luta não é contra aquele que, por exemplo, o esposo, a esposa, a filha, a colega de trabalho, o chefe, isso mais outro, não. É contra as trevas. E quando a pessoa começa a colocar em prática a palavra de Deus, deixando de ser religiosa, mas sim entender que tem que ser crente, ou seja, crer que Deus é real, crer que Deus é um Deus vivo, não um Deus de plástico nem de barro, mas sim um Deus vivo, um Deus que é espírito e que busca adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. E como é adorar a Deus em espírito e em verdade? Mantendo a obediência à sua palavra. Nós sabemos que não vamos ser perfeitos, não vamos ser pessoas agora mesmo tudo certinho, porque isso é impossível. Só Deus é perfeito. Então nós temos que entender que vamos ter falhas, vamos ter erros. Tem momentos que a inclinação vai vir de uma forma onde nós vamos pensar que estamos indo no bom caminho, ou simplesmente vamos sentir medo de cair na tentação. Mas o importante aqui não é guardar o medo, não é guardar as frustrações, não. É clamar o nome de Jesus para que venha arrancar tudo aquilo que não serve. Ok? Antes que nada, vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus para que venha direcionar a cada um aqui presente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Cristo, ó Espírito Santo, meu Pai, toma controle desse estudo. Espírito Santo, venha nos mostrar as brechas que estamos a abrir ou que já estão abertas, que não estão deixando a nossa vida avançar, meu Pai. Se existe alguma pessoa aqui, meu Pai, que está cansada de lutar, está frustrada, talvez hoje é um dia que ela está cheia de dores, tanto emocional como também no corpo, meu Pai. Que o Senhor venha curar, meu Pai, desde a raiz. O Senhor venha curar corações, o Senhor venha curar a alma, o Senhor venha curar o corpo, meu Pai, e principalmente também a mente, meu Pai, porque se a mente está possuída por coisas malignas, não há como a tua palavra entrar, não há como o entendimento se abrir. Então, no nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, toca nos teus filhos, toca no coração, nos corações dos teus filhos, e não permita que nenhum aqui saia vazio, confundido, mas se encher a presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, e nós temos a história de Naamã, e quando foi curado da lepra. Naamã era um soldado, era um capitão do exército, não, porque era ele quem comandava os soldados, não, na batalha. Ele era muito admirado por todos, porque, claro, Deus lhe dava vitória em cada batalha que ele ia enfrentar contra os seus inimigos, certo? Mas o que acontece? Que Naamã, aos olhos do mundo, Naamã tinha boa reputação, tinha uma boa, como é que eu posso dizer? Ou seja, sabe essa pessoa que, quando vemos, falamos assim, não, essa pessoa é de respeito, essa pessoa verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente é um grande homem, uma grande mulher, isso mais o outro, certo? Mas, só que Naamã, no seu secreto, no oculto, tinha lepra. E ninguém sabia. Aos olhos do mundo, todo mundo via Naamã como um homem assim, e uau, uau, uau. Mas Naamã no oculto sofria. Naamã no oculto tinha lepra. E para fazer um parênteses aqui, assim também acontece conosco muitas vezes. As pessoas nos veem lutando, nos veem batalhando, falando assim, olha, essa mulher é mulher de Deus, é homem de Deus, é homem de garra, mulher de garra, e ninguém pode com ela, isso mais o outro, sabe? Só que as pessoas não sabem o que se passa dentro da pessoa. A pessoa não sabe a dor que a outra carrega. A pessoa não sabe... Por exemplo, às vezes tem pessoas que vê uma pessoa, por exemplo, e que elas sabem que passou ou que está a passar por uma dificuldade na saúde, certo? Então, por ver essa pessoa andando pela rua normal, as pessoas começam a tirar a conclusão, será mesmo que é doente? Será mesmo que tem essa discapacidade? Será mesmo que é isso mesmo o que ela diz que ela tem? Por quê? Porque nós temos que ter cuidado quando aparecem pessoas que querem tirar de nós o nosso pior, o nosso eu pior. Ou seja, pessoas que vêm com a boca suja do inferno para nos fazer tirar o pior de nós. Porque o pior de nós, Jesus Cristo já levou. Mas só que temos que entender que essa natureza, mesmo Jesus Cristo tendo limpado o coração, essa natureza sempre vai querer sair.
Sempre vai querer sair, porque está dentro de nós essa natureza pecaminosa, desde Adão e Eva, não? Então sempre vai ter que essa luta, não, contra do espírito contra a carne, ou seja, o Espírito Santo quer nos fazer ser pessoas verdadeiras, não hipócritas, pessoas que vão com a verdade pela frente, pessoas que não admitem ver injustiça, não admitem estar aí no hora da fofoca, pessoas que gostam de andar assim como Deus manda, na obediência a Deus, certo? Mas vai ter pessoas que vão vir com essa influência para tirar o pior de nós. Por exemplo, eu às vezes, não quero especificar tanto assim para ficar muito assim aberto, não? Para não expor, e colocar em exposição a ninguém. Mas o que quero dizer mesmo, às vezes eu vejo pessoas a falar mal da minha vida. Eu sou consciente. Eu vejo. Mesmo que a pessoa falar em outro idioma, pensando que não estou a entender, por isso temos que ter cuidado se somos pessoas, por exemplo, que às vezes falamos mal da vida do outro em um outro idioma e pensamos que a pessoa não está a entender. Ou falamos mal do outro com sinais, com olhos aí a pestanejar e pensamos que o outro não está a entender. Certo? Então o que acontece? A pessoa constantemente, todos os dias, quando eu passo, a pessoa está a falar mal de mim, só que fala em um outro idioma. E o mais engraçado é que essa pessoa não sabe que eu entendo. Ou seja, eu não falo assim, como eu posso dizer, eu não falo esse idioma assim fluidamente, mas eu entendo o contexto. Eu entendo o contexto. Então, eu, quando ouço essa pessoa falar mal de mim, ela fala de uma forma como, por exemplo, como que se nada estivesse a acontecer. Como se tudo o que ela estivesse a falar é de uma outra pessoa, de um outro assunto. Mas eu sei que é de mim. Por quê? Porque eu entendo o contexto. Mas qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Que, mesmo entendendo o contexto, mesmo sabendo que é de mim que a pessoa está a falar, eu descanso em Deus. Eu falei assim, meu pai, eu sei que o Senhor vê tudo. Eu sei que o Senhor já sabe mais do que eu o que estão a falar aí de mim. Então, eu descanso no Senhor, é o Senhor que me defende. O Senhor só tem misericórdia daqueles que me condenam, daqueles que me julgam. Entende? Assim como Jesus Cristo falou. E, Pai, tem misericórdia porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus Cristo estava na cruz. Então, eu só pedi a Deus misericórdia por essa pessoa. Por quê? Porque eu estava entendendo o contexto do que a pessoa está a falar. E o mais triste é o que a pessoa estava a falar era tudo mentira. Era tudo mentira. Mas o que eu quero dizer aqui? Que quando nós somos conscientes que estamos a fazer o correto, porque essa passagem é igual que quando Jó, os amigos condenavam a Jó e colocaram a Jó pecados que Jó não tinha cometido. Então, Jó, como tinha sua consciência limpa, Jó não foi na conversa deles. Entende? Então nós temos que entender que quando Deus é nosso Pai, quando Deus é nosso Salvador, quando Jesus Cristo é o nosso defensor, temos que entender que por mais que a nossa sangue comece a ferver para falar umas poucas de boas, por mais que temos vontade de falar a verdade na cara do outro, temos que entender que temos que deixar que Jesus Cristo nos defenda. Quando queremos defender uma coisa que Deus nos está dando o privilégio de ouvir, mas sim deixar que Ele venha nos defender, vamos descansar em Deus. Só oramos pela outra pessoa, porque assim, Deus não faz justiça quando o coração está sujo. Então, é orar por essas pessoas, porque como disse no princípio do vídeo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principal, contra potestades, contra forças do mal. Então, essa pessoa ainda vem com hipocrisia a me falar, olá, Sandra, tudo bem? Eu com a minha cara séria, eu dou bom dia, boa tarde, porque também não vou ser hipócrita, não? Bom dia, boa tarde, tudo bem, isso, mais o outro. Mas eu sei que provavelmente as trevas usando essa pessoa para me fazer a vida no inferno aí onde eu estou. Mas o que acontece? Quando nós temos a paz de Cristo, quando nós confiamos de que Deus vê tudo, de que nada escapa nos olhos de Deus, nós descansamos em Deus. E oramos por aquele que está sendo usado pelas trevas. E não ir com a mesma moeda. Ok? Porque todos os dias eu vejo que essa pessoa fala mal de mim e em cima vem me dar palmadinha nas costas. Mas eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus, porque eu sei que Deus, no momento certo, vai fazer a sua justiça. Mas só que também eu peço a Deus misericórdia pela alma dela e misericórdia pela minha alma, para eu não vir e me alterar, para eu não vir dar com a mesma moeda. Ok? Então descansemos de Deus, porque se Deus é nosso Pai, se Jesus Cristo é nosso Pai e é o nosso defensor, temos que entender que é Ele que vai fazer a justiça. Porque Ele fala que da mesma forma como medimos o outro, como julgamos o outro, também vamos ser julgados, vamos ser medidos. Então vamos descansar em Deus. Então tem pessoas que vão querer tirar o nosso pior, o pior de nós.
Aquilo que Jesus Cristo já matou lá no passado, vai ter pessoas usar pelas trevas para vir tirar essa lepra que tínhamos no passado, no pecado, essa vontade de responder aí com a mesma moeda, essa vontade de tudo assim ser impossível, ser nervosa, não levar desaforo para casa. Não, vamos descansar em Deus. Então, porque eu também nesse momento o meu sangue começa a ferver, mas eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus porque eu sei que Jesus Cristo é meu defensor. E eu tenho até misericórdia, eu peço misericórdia a Deus. Por quê? Porque eu sei como tudo isso vai terminar. Então eu peço misericórdia a Deus. Por quê? Porque não deseja o mal para a outra, porque se a outra tivesse Jesus Cristo, não faria isso. Entende? E o mais triste que eu disse é quando a pessoa fala mentiras da tua vida. Quando a pessoa fala tudo aquilo que não é certo, tudo aquilo que é falso, só para se sentir bem. Temos que entender que quando aparecem pessoas na nossa vida falando mal de nós, falando coisas que não são verdade sobre nós, temos que entender que é inveja, ok? É inveja. Quando nós começamos a destacar no lugar, quando nós começamos a brilhar a luz do Espírito Santo, tem muitas pessoas que como não estão e curadas emocionalmente, vão querer apagar esse brilho que nos dá o Espírito Santo. Então temos que ter cuidado quando queremos debater boca, quando queremos discutir, porque o próprio inferno levanta essas pessoas para poder nos fazer discutir, defender a nossa causa, mostrar que temos razão, mostrar que estamos sendo injustiçados. Não, Deus já viu tudo. Se Deus já viu tudo, para que vamos nos defender? Para quê? Porque não vamos ganhar. As pessoas, nós quando vimos a Cristo, temos uma conduta de querer fazer a vontade do Pai, obedecer ao Pai. Então, quando formos a responder às acusações, às provocações desse tipo de pessoas que são usadas pelas trevas, vamos fazer de uma forma imparcial. Como assim? De uma forma, começamos a responder mal, mas depois lembramos que isso não agrada ao Espírito Santo, começamos a diminuir a intensidade. Depois o outro começa a insultar mais forte, depois começamos a insultar, depois começamos a diminuir a intensidade. Então isso não vale a pena. É deixar tudo nas mãos de Deus, que Jesus Cristo vem e faz a sua obra. Ok? Descansa em Deus. Então, para seguir. Então, tem pessoas que vão julgar. Oh, olha, ela disse que está doente, mas olha como é que ela está. Olha isso, e não sabe que é Deus quem te sustenta. Não sabe que é Deus quem te levanta. Não sabe que se consegues ir a trabalhar todos os dias é por causa da misericórdia de Deus. Porque se fosse realmente pela tua capacidade, não conseguirias nem colocar o pé no chão. Entende? Tem pessoas que têm a coluna aí toda destroçada. Tem pessoas que já não aguentam mais nem estar de pé, nem levantar de manhã para ir para o trabalho. Mas Deus sustenta e essa pessoa consegue arrastrar e ir para o trabalho. E ainda assim tem pessoas julgando, pensando que essa pessoa está no bem bom. Então por isso não devemos julgar os outros. O fato de o outro não estar a mostrar a dor que está a sentir não quer dizer que não esteja doente. Não quer dizer que não esteja a passar por situações difíceis. Então nós temos que entender que nós não somos os únicos a sofrer, os únicos a passar por tribulações. Não. Todo mundo tem a sua luta. Então vamos respeitar a luta de cada um. Vamos respeitar a luta de cada um, porque nunca sabemos o dia da manhã se vai ser a nossa vez. Ok? Então talvez seja uma brecha que temos que fechar, de querer julgar a vida do outro, de querer julgar porque o outro, olha, parece que está no bem bom, e não entendemos que tem pessoas que Deus dá força para não estarem aí toda hora e choramingando nos ombros dos outros, reclamando da vida, reclamando das dores. Tem pessoas que Deus mesmo fortalece para não estarem aí, e com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque Deus não gosta de murmurações, Deus não gosta de reclamações, não gosta aí de estar aí de coitadinho, coitadinha, não. Para Deus, nós temos que entender que quando perseveramos, sabemos que temos uma doença, sabemos que temos uma dificuldade, mas mesmo assim perseveramos, damos glória a Deus, graças a Deus por mais um dia de vida, graças a Deus, meu Pai, porque o Senhor me tem sustentado. Deus vem e multiplica a bênção sobre a nossa vida, ok? Então não vamos julgar os outros só porque pensamos. Por isso Jesus Cristo fala, por que reparas na trave que está no cisco que está no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu olho? Porque o cisco é mais pequenininho, o cisco só vemos um pouquinho, mas a trave que nós somos conscientes que é grande, que somos conscientes que é o que está dentro de nós não queremos tirar, porque estamos mais ocupados tirando a trave do outro. Então, antes de julgar o outro, vamos pensar como está a nossa vida, vamos analisar a nossa vida. Será que a nossa vida não precisa de conserto, não precisa de tratamento? Em vez de querer estar preocupado com a vida do outro, mandar maldições para a vida do outro, porque quando fazemos fofoca na vida do outro, é maldições que estamos a mandar, a enviar. Mas uma coisa é certa, tudo que nós vamos plantar, vamos colher também, ok?
Então, Naamã é um homem que aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, era um homem assim, e mesmo de presença, digamos assim, não? Chegava aí e sentia essa presença do comandante. Só que Naamã era leproso. Naamã, já quando era no seu momento íntimo, Naamã, tiraram suas roupas, suas vestes, Naamã era leproso, estava cheio de lepra. Só que, fala assim, e 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era o profeta de Deus. Então, Naamã aí, uma vez parando o carro, Naamã automaticamente pensou assim, ok, agora o profeta vai sair, não? E aí vai me atender aí com reverência, vai me dar um bom atendimento, porque eu sou comandante, então vai ter que ter um atendimento VIP, não? Mas olha o que o profeta fez. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Então, o profeta não saiu para atender o Naamã. Não saiu. Ele mandou um mensageiro para ir falar com ele e mandou, vai no Rio Jordão e vai lá, mergulha 7 vezes, vai ser curado. Agora vamos ver a resposta. Não, vamos ver o comportamento do Naamã depois de ver que o profeta não saiu, mas sim mandou um mensageiro. Para ele isso era uma humilhação. Entende? Então, fala assim no versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, assim como Naamã pensaria, olha, já agora quando eu chegar ali, tocar na porta, vai sair o profeta, colocará a mão aí sobre mim, invocará o nome do Deus vivo, e aí de repente eu vou ser curado. Então ele fez uma película, ele fez aí uma história aí, se mandou uma história. Por quê? Porque se ele era, como eu posso dizer, era o orgulho, a grandeza, a vanaglória, e toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Então Deus, quando trabalha com seus filhos, Deus quebra todo o orgulho. Antes de Deus nos exaltar, antes de Deus nos colocar lá em cima, vai quebrar todo o orgulho. Então, se ainda somos pessoas orgulhosas, vamos preparar-nos, porque Deus vai quebrar o orgulho. Porque não há como entrar no reino dos céus, ficar no reino dos céus com orgulho. Reparemos que o anjo mais bonito de todos os anjos, aquele anjo de luz, que é Lucifer, que hoje é um demônio, é o próprio diabo. Esse anjo era um anjo de luz, era um anjo que brilhava entre todos os anjos, mas só que ele era orgulhoso. Era orgulhoso. E foi por causa do seu orgulho que ele foi expulso do reino dos céus. Foi por causa do seu orgulho. Então, Deus tem que quebrar se queremos entrar no reino de Deus. Entende? Tem que ser quebrado. Se somos pessoas orgulhosas, vamos clamar a Deus para vir quebrar todo o orgulho. Dói o processo, mas é necessário, porque é a palavra que liberta, ok? Então, no versículo 12 fala assim, olha o que Naamã vai começar a falar. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, ele queria escolher o rio que ele tinha que ir lá tomar esse banho, lavar-se por 7 vezes para ser curado. Ele queria escolher. Desprezou o rio que o profeta de Deus lhe mandou para ir lá tomar banho. Para ir lá se lavar 7 vezes. Desprezou. Porque às vezes Deus nos quer abençoar em um lugar, às vezes Deus quer usar uma pessoa para nos abençoar, às vezes Deus tem uma estratégia, um plano para nos levar num nível mais alto, mas estamos mais preocupados em analisar o cenário, o lugar. Esta pobre coitada, esse pobre coitado pode me ajudar em alguma coisa? Será que nessa empresa posso ter alguma coisa de jeito? Será que indo para esse país vou conseguir alguma coisa de jeito? Porque assim falaram para Jesus Cristo. Será que daí onde ele veio pode ter alguma coisa de jeito? Pode sair alguma coisa boa? Porque sempre,
quando Deus tem coisas grandes para fazer na vida de uma pessoa, sempre Deus vai mandar essa pessoa num lugar onde é desprezado. Onde é assim, aquele que é escolhido de Deus vai passar por desprezo. Não vai escapar. Aquele que é escolhido de Deus vai passar por desprezo. Por que, Sandra? Por que isso? Temos que entender que quando nós somos luz, vamos aborrecer tudo aquilo que está em trevas. Quando nós somos luz, quando nós somos sal da terra, quando chegamos aí com nossa presença, aquele que está em trevas vai se sentir aborrecido conosco. Então vai ter desprezo, vai ter pessoas falando mentira na nossa vida, mas uma coisa é certa, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então temos que entender que mesmo passando por tribulações, mesmo passando por coisas fortes, vamos ter bom ânimo porque Deus venceu o mundo, Jesus Cristo venceu o mundo. Então temos que entender que aquele que é escolhido de Deus vai passar por tribulação, vai passar por rejeição. Olha, se quer saber que realmente és escolhido de Deus, prepara. Se ainda não passaste por rejeição, se ainda não passaste por esse sentimento de sentir que todo mundo é contra ti, sem tu teres feito nada, é porque já vais passar por isso. Então prepara o teu coração, peça o Espírito Santo para preparar o teu coração, para que quando começar a chegar as rejeições, não comeces a sentir amargura. Ou começa a ver as pessoas com maus olhos. Não. Amém, glória a Deus, é a luz de Deus. Porque aquele que está em trevas, a luz lhe aborrece. Ok? Então, fala assim. Naamã ficou indignado. E até voltou-se, não? Ficou indignado porque ele queria escolher aonde Deus tinha que fazer milagre. Às vezes queremos escolher aonde Deus tem que fazer o nosso milagre, aonde Deus tem que nos abençoar. Queremos escolher tanto a data, a circunstância, o lugar, com quem, aonde, isso, mas... Não. Temos que entender que é aí onde Deus mandou. Mesmo que é um lugar que não queremos, um lugar que não vemos nada de bom aí, é aí mesmo onde Deus vai fazer a sua obra. Então descansa em Deus, ok? Então ele se indignou. Então fala assim, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então aqui, até os servos falaram para ele, ok, imagina, se o profeta tivesse dito uma coisa tão grande assim, não? E uma coisa assim, tão bonita assim como ele esperava, não? Então os servos falam assim, tu não falarias assim, por exemplo, espera lá, tu não farias o que ele te mandou? Não farias o que ele te mandou? Mas, fala assim, então quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Ou seja, se Deus está a dar uma ordem, vai para o norte, porque aí eu vou te abençoar. Sai daí, sai da tua terra, da tua parentela, porque do outro lado é que tu vou abençoar. Então nós não podemos pretender, querer, porque Naamã esperava grandeza, digamos assim. Porque Naamã, ele pensava que o poder de Deus se manifestava com grandeza, com luxo, com vanaglória. E não entendia que Deus habita em coisas simples. Deus habita em coisas simples. Não queramos encontrar as manifestações de Deus em pessoas de alto cargo ou em coisas grandes. Porque não funciona assim. Deus trabalha como quer. Então, as coisas pequenininhas que estamos a desprezar, essas coisas pequenininhas assim, ou essa pessoa assim que estamos a desprezar, é essa pessoa mesmo que Deus vai usar para nos ajudar. É essa pessoa mesmo que Deus vai usar para vir e nos levar a um outro nível. Mas como desprezamos, porque, olha, não sabe nem falar. Como, é que sabe o quê? Eu não gosto muito do seu jeito. Não. Ficamos como na mão. E aí continuamos leprosos. Continuamos na dificuldade, continuamos aí no mau caminho. Por quê? Porque Deus manda uma coisa, como estamos a desprezar, ficamos lá. Entende? Mas Deus habita entre os desprezados mesmo. Ele pega o desprezado para poder confundir os sábios. Ok? Então vamos prestar atenção quando Deus nos coloca pessoas que parecem que não tá, aí ninguém dá nada. Cuidado, porque essa é a pessoa mesmo que Deus vai usar. Ok? Então, fala assim. Nós estamos no... Ok. Versículo 14 fala assim. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então, e Naamã, porque assim, às vezes nós somos tão teimosos, e se somos teimosos, temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para poder ir tirar essa teimosia de lado, para não influenciar nossas bênçãos. Às vezes somos tão teimosos que Deus quer nos abençoar numa área, com alguém, com alguma coisa assim, mas somos tão teimosos que Deus tem misericórdia de nós e coloca pessoas de Deus ao nosso lado, ou usa a boca de pessoas mesmo de incrédulos, para nos dar um empurrão, para nos fazer avançar, para nos fazer ver aquilo que realmente nós somos. Nós não somos o que o mundo nos critica, nós não somos o nosso passado, nós não somos os nossos traumas, nossos complexos, nós somos aquilo que Deus falou que somos. Então, quando tens ataque espiritual na tua mente, pensando que tu não és ninguém, pensando que nunca vais avançar, tens que repreender em nome de Jesus e entender que Ele tem pensamento de bondade para a nossa vida. Ele tem pensamento, tudo aquilo que é bom é de Deus. Então, não vamos pensar em derrota. Quando vier o pensamento de derrota, repreendemos em nome de Jesus. Então, hoje vamos analisar essa brecha. Se talvez temos esse espírito de orgulho, como Naamã, de querer, e que Deus faça milagre onde nós queremos, e não onde Deus já determinou. Então, descansa em Deus, que Deus vai fazer coisas grandes. Mas, para isso, tens que começar a agradecer mesmo no meio do deserto. E não deixe que ninguém venha tirar o pior de ti. Pelo contrário, quando mais te caluniarem, quando mais te rejeitarem, lembra que existe um Deus no céu que vê tudo e Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Mas para isso, fica caladinha e deixa Deus agir. E essa pessoa que está sendo usada pelas trevas para destruir a tua vida, ela vai ter que ver a que Deus tu serves. Ela vai ter que ver que aquele que mexe com o ungido de Deus vai ter que ver com Deus, não contigo, porque apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, que era Saulo, e perseguiu os cristãos, porque criam em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando apareceu para Saulo, falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não falou assim: e Saulo, Saulo, por que persegues aos meus seguidores? Não, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, todo aquele que persegue, aquele que é obediente a Deus, tem que entender que tarde ou cedo vai passar as consequências. E mesmo nós também sendo de Deus, fazemos algo de errado, Deus, como bom pai, nos tem que corrigir. Então, vamos arcar com as nossas consequências, ok? Então, vamos fazer a nossa oração. Desculpa lá que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero que hoje vocês possam analisar essa brecha, ok? O orgulho e a teimosia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por mais um estudo, meu Pai. Tem misericórdia, nós temos tido pessoas orgulhosas, pessoas teimosas, meu Pai, tem misericórdia. E faz-nos entender, meu Pai, a Tua palavra de uma forma onde podemos praticar, guardar dentro do nosso ser. Ó Espírito Santo, também tem misericórdia daqueles que falam mal da nossa vida, daqueles que mentem coisas, acusações que não são reais, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Não deixe que nosso coração fique sujo, não nos deixe colocar o foco nos homens, mas sim, meu Pai, o foco em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as trevas. Então, nesse momento, meu Pai, repreendemos todo o mal que queira atrasar a nossa vida. Repreendemos toda a língua venenosa, todo aquele que veio para matar, para roubar, para destruir, caia por terra no nome de Jesus. E deixamos que o nosso advogado venha nos defender. Deixamos que Jesus Cristo, meu Pai, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso defensor, venha, meu Pai, apresentar a verdade ante aqueles, meu Pai, que pensam que somos órfãos, que pensam que não temos um Pai no céu. Ó Espírito Santo, que eles também venham te conhecer, que eles também venham, meu Pai, ser arrancados com a tua mão, das mãos das trevas, meu Pai. Espírito Santo, guarda a noite de cada pessoa aqui presente, meu Pai, principalmente, que tenha um sono leve, elimina toda a distração, meu Pai, tudo aquilo que tem feito essa pessoa não ver aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, meu Pai. Também te peço, meu Pai, que se essa pessoa sofre de insônia, que essa noite ela possa dormir. Também eu te peço, Espírito Santo, que nesse momento, meu Pai, o Senhor guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa mente, meu Pai, porque a batalha principal é na mente. Então que o Senhor venha, meu Pai, nos guardar de toda a língua venenosa,
nossa. Em nome de Jesus também eu te peço que o Senhor abra a porta de emprego, que o Senhor dá ideias para que essa pessoa possa ser uma empreendedora de sucesso, meu Pai. E que ela entenda que toda prosperidade vem do Senhor. Em nome de Jesus que assim seja. Amém. Deus te abençoe.